A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de terça-feira, dia 19 de março do ano de 2024. Uma manhã com clima um pouco frio, mas enfim, mais um dia de oportunidades, pleno de possibilidades. Então, cair para dentro, como diz o meu amigo, faca no dente e vamos embora. Assim, amados, tem uma história de um piloto, né, que não conseguiu colocar o chá no porta-copos. E ele colocou no console central, então, do avião. Mas então, quando de repente o avião enfrentou turbulências, a bebida derramou no painel e causou um problema terrível, né? Desligou um motor. Então o voo foi desviado e pousou em segurança. Mas, mas isso aconteceu com a tripulação de uma companhia aérea 2 meses depois. E aí o fabricante, né, percebeu que era um problema. O porta-copos, né, do avião caríssimo era pequeno e causava momentos de angústia, né, na tripulação e problemas realmente sérios, né? Uma coisa tão pequena, mas causava um problema tão grave. E aí quando você para olhar para o dia a dia, esse exemplo, né, a gente percebe que alguns detalhes podem destruir planos, assim, bem grandiosos, né? A gente percebe que nos relacionamentos, às vezes pequenas coisas, palavras pequenas, podem causar grandes prejuízos. Atitudes que eventualmente não fariam muita diferença, mas podem ir causando pequenos problemas, que em algum momento vai se transformar em algo muito grande. Há um tempo atrás, foi visto uma casa que simplesmente afundou e foram descobrir que era um pequeno vazamento de água que já vinha ali há anos. E esse vazamento foi comendo a terra por baixo da casa. Comendo, até que se transformou numa cratera imensa que fez com que a casa colapsasse, né? Caísse ali. E a Bíblia fala de, lá em Cântico dos Cânticos, né? No capítulo 2, nos versos de 3 a 15, ele fala sobre umas raposinhas, né? Que dizia assim: antes que destruam o vinhedo do amor, que se pegue essas raposinhas, pois virá raposas escalar paredes e cavar em busca de uvas. E eram difíceis de pegar quando corriam para o vinhedo para voltar à noite, e não deviam ser ignoradas. Ou seja, elas vinham e faziam pequenos buracos nos pés da plantação de uva. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Elas cavavam nas raízes dos vinhedos, né? E até um ponto de expor as raízes, e essa exposição acabava causando um problema maior. Mas isso não era algo que acontecia de uma vez, isso vinha pouco a pouco. E assim são, meus amados. As pequenas ofensas, elas se somam. E o que antes era uma intensa amizade, por exemplo, cheia de vigor, ou um casamento apaixonado, pode sofrer perigo de morrer. Que aquilo que era uma coisa que aparentemente sem importância, um dia se transforma em algo muito maior e talvez irreconciliável, né? A gente tem que ter cuidado, então, como a Bíblia fala, lá, conforme o autor, né, de Cantares, Salomão, que a
gente deve ter cuidado com essas pequenas raposinhas ou com esses pequenos problemas que inicialmente não causam mal nenhum, mas com o passar do tempo podem fazer e trazer um grande problema, né? E que Deus nos ajude a pegar essas raposinhas, né? Para que elas não venham causar o mal e que a gente pedir e conceder perdão conforme o necessário é nutrir esses vinhedos no nosso solo, é fazer com que os atos comuns de consideração, de tolerância, eles sedimentem esse solo e eles não fiquem tão à disposição ou tão suscetíveis, né, de serem destruídos por coisas pequenas. E assim é em todas as áreas da nossa vida, de todos os relacionamentos. E que o dia de hoje seja olhar para dentro e ver, fazer um reexame dos meus relacionamentos, das minhas amizades. As minhas amizades estão sólidas? O que tem me afastado dos meus amigos ou das pessoas que convivo? O que tem feito com que eu esteja perdendo a graça de ver determinadas pessoas, de não estar perto delas? Pessoas que em algum momento da minha vida significaram tanto e já hoje não significam mais. O que está acontecendo que está me levando ao desgaste? E olhar para fora e perceber, eu tenho renovado as minhas amizades, os meus relacionamentos, ou não? Eles têm crescido em significado ou eu continuo da mesma forma? Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque o Senhor nos orienta com coisas tão importantes para a nossa vida, mas na primeira olhada, no primeiro momento, parecem ser tão insignificantes. Mas o Senhor, com a sua imensa e absoluta sabedoria, nos alerta e te somos gratos por isso, Pai. Bendito e exaltado seja o teu santo nome. Essa é a nossa oração de agradecimento e de reconhecimento nesta manhã, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.